Fala galera, tudo bem? Vamos estar dando continuidade à Lei Orgânica Municipal de Lages. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo desta série, vou estar deixando aí, logo acima deste vídeo, a parte inicial da Lei Orgânica Municipal de Lages. Você que está se preparando para o concurso municipal da Câmara de Lages e também para o futuro concurso que está aí para ser publicado agora no segundo semestre de 2023 para a Prefeitura Municipal de Lages. A Lei Orgânica Municipal é uma das principais leis que estarão caindo nesse próximo concurso. Já vimos a parte inicial da legislação até o artigo 16º, estaremos aqui na seção 2, artigo 15, artigo 15º, seção 2 da competência comum do município de Lages. Artigo 15º, é competência comum do município, estado e da União zelar pela guarda da Constituição Federal, da Constituição Estadual, das leis destas esferas de governo, das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Proteger os documentos e obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, aos monumentos, às paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Estamos falando aqui da competência comum do município, do estado e da União. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Proporcionar os meios de acesso à cultura, educação e à ciência. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Preservar as florestas, a fauna, a flora e os recursos naturais. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar, promover o cidadão no objetivo de assegurar-lhe a plena cidadania social, eliminando fatores que induzam a marginalidade, a pobreza do indivíduo e de setores da sociedade, registrar, acompanhar e fiscalizar a concessão de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território, estabelecer e implantar a política de educação e a segurança de trânsito, promover programas de construção de moradias e melhorias às condições habitacionais e de saneamento básico. Pessoal, é importante tu fazer mais de uma vez a leitura aí de cada artigo para você fixar palavras-chave de cada artigo. A banca pode colocar lá na questão do concurso. São competências comuns do município, estado, União, e citar um desses incisos aqui e colocar para você quais são certas ou quais são incorretas. A banca pode alterar qualquer palavrinha aqui para te confundir. Então é bom ler mais de uma vez para te memorizar o essencial do artigo. Vamos então agora para a seção 3, vedações. Quais são as vedações do município de Lages? Artigo 16º. Ao município é vedado estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvenciá-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvado na forma da lei a colaboração de interesse público. Esse artigo aqui, ele é bem interessante, aparece muitas vezes aí, já apareceu muitas vezes em questões anteriores, então é interessante tu ler mais de uma vez e tentar fixar, principalmente essa parte aqui inicial, que é vedado estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento,
manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Muito importante, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, o município não pode estabelecer cultos religiosos, mas pode colaborar na forma da lei e de interesse público com essas entidades, tá? Que mais é vedado ao município? Recusar fé aos documentos públicos. Recusar fé aos documentos públicos. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Tem que tratar todos de forma igual. Subvenciar ou auxiliar de qualquer forma com recursos públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviços de alto-falantes, cartazes, anúncios ou outro meio de comunicação, programa político partidária ou que se destinar a campanhas em objetivos estranhos ao interesse público. Isso é mais uma vedação. Então nós estamos aqui 4 vedações bem interessantes que pode aparecer lá na sua prova. O que é vedado ao município? Estabelecer cultos religiosos, tá? Mas pode colaborar de forma da lei ou interesse público. Recusar fé aos documentos públicos é vedado. Criar distinções entre brasileiros é vedado. Subvenciar ou auxiliar qualquer forma de recursos públicos aqui para propaganda partidária, tá? Com objetivos estranhos ao interesse público. Fixa aí essa seção 3, tá? Então, chegamos aqui ao capítulo 3, vai falar da administração pública. Temos a seção 1 aqui, disposições gerais. Artigo 17º, administração municipal compreende órgãos da administração direta, secretarias ou órgãos equiparados, na forma como dispuser a lei de estrutura administrativa. Entidades da administração indireta ou fundacional, dotados de personalidade jurídica própria. Parágrafo único. As entidades compreendidas na administração direta serão criadas por lei específica e vinculadas a secretarias ou órgãos equiparados em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade. Em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade. Artigo 18º. São instrumentos de gestão democrática das ações da administração pública nos campos administrativo, social e econômico nos termos da lei. Vamos lá. O funcionamento de conselhos municipais com representação paritária de membros do poder público e da sociedade civil organizada. A participação paritária de representantes dos empregados por eles escolhidos em eleição no Conselho da Administração e nas diretorias das empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias. Artigo 19º. A administração pública municipal, direta, indireta ou fundacional, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade e também aos seguintes. Aqui tu pode colocar um mnemônico, né? LIMP, LIMP. Os princípios aqui da administração pública municipal. Quais são os princípios da administração pública municipal? LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Não consta aqui eficiência, conforme aí os objetivos fundamentais da administração pública federal, lá na Constituição Federal, tu tem legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aqui da administração pública municipal não cita eficiência. É claro que eficiência faz parte da administração pública, mas não está citado aqui na legislação pública municipal. Então memoriza aí LIMP,
limpe: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. E mais aqui o que segue. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos na lei. Então, os cargos públicos municipais, tá? Tem que preencher os requisitos estabelecidos nesta lei. A investidura em cargo público. Cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Isso aqui pode cair na tua prova. Questões anteriores já mencionaram este texto. Investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, ressalvados as nomeações para cargo em comissão. Esses cargos em comissões eles são declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Qual é o prazo de validade de concurso público? O prazo de validade de concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. A banca pode colocar lá que a validade de concurso é de 2 anos. É de 2 anos, então é errado, porque não é de 2 anos, é de até 2 anos. E ainda pode ser prorrogável uma vez por igual período. A Prefeitura Municipal ela pode fazer um concurso com validade de 1 ano? Sim, porque aqui consta que a validade do concurso é de até 2 anos. Além disso, a Prefeitura pode fazer um concurso com validade de 1 ano e ainda pode prorrogar por igual período. Pode prorrogar por mais 1 ano. Então, é bem interessante este texto. A validade de concurso é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. É bom aí fazer a devida interpretação. Durante o prazo improrrogável previsto no editorial de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursos para assumir cargo ou emprego de carreira. Então, a prefeitura, durante a validade de um concurso, ela pode fazer outro concurso, tá? Entretanto, ela vai dar preferência para aquele que foi aprovado em concursos anteriormente, tá? Vamos ler novamente. Durante o prazo improrrogável previsto no editorial de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou provas de título será convocado com prioridade sobre novos concursos para assumir cargo ou emprego de carreira. Os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos preferencialmente por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional, nos casos de condições previstas em lei. Então, vai ser dado prioridade para os cargos de carreira técnica ou profissional para assumirem os cargos de comissão ou funções de confiança. A lei reservará 5% dos cargos em empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Então, os cargos aí de carreira será destinado 5% para portadores de deficiência. A lei estabelecerá os casos de A lei estabelecerá os cargos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, não podendo ultrapassar o prazo de 6 meses. Então, contratos temporários da Prefeitura Municipal de Lages têm o prazo aí de 6 meses. A lei fixará a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observado como limite máximo os valores percebidos como remuneração em espécie pelo prefeito. Então, a remuneração máxima dos servidores observa o limite máximo da remuneração percebida pelo prefeito municipal.
A revisão geral da remuneração dos servidores públicos far-se-á sempre na mesma data. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos do Poder Executivo. Já apareceu esse texto aqui em questões anteriores. O vencimento dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos do Poder Executivo. É vedado a vinculação ou equiparação de vencimentos para efeito de remuneração do pessoal do Serviço Público Municipal, ressalvado o disposto no inciso do artigo anterior, no artigo 21 do parágrafo 2º. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores sobre o mesmo título ou idêntico fundamentado. Os vencimentos dos servidores públicos municipais são irredutíveis e a remuneração observará o disposto neste artigo do inciso 11º e 12º, o princípio da isonomia e a obrigação do pagamento do imposto de renda retido na fonte. É vedado a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade. E esta compatibilidade também consta lá na Constituição Federal. Então, consta aqui mais um inciso bem interessante, tá? Inciso 14º dessa lei orgânica, que trata sobre a vedação de acumulação de cargos públicos. E tem as exceções aqui. 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro técnico científico, 2 cargos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas, tá? É interessante aí fixar essas exceções das acumulações de cargos públicos. 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com técnico científico e 2 cargos privativos profissionais da saúde com profissões regulamentadas. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações mantidas pelo poder público. Nenhum servidor será designado para funções não constantes das atribuições ao cargo que ocupa, a não ser em substituição e se acumulada com gratificação de lei. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão dentro de suas áreas de competência a jurisdição precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Também inciso muito interessante aí para cair em sua prova. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão dentro de suas áreas de competência e jurisdição precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Somente por lei específica poderão ser criadas empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação pública. Então, a criação de empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação é somente por lei específica. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação delas em empresas públicas. Então, depende de autorização legislativa. Tararara. Ressalvados os casos determinados na legislação federal específica, as obras, serviços, compras e alienação serão contratadas mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condição a todos os concorrentes com cláusulas que estabelecem obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, a qual somente permitirá exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Você, candidato aí ao concurso público da Prefeitura Municipal de Lages ou à Câmara Municipal, é interessante você reler várias vezes esse inciso para ao menos você fixar
Palavras-chave para no momento lá que cair um desses incisos lá na sua prova, você lembrar. Os cargos, empregos ou funções em comissão só poderão ser criadas para chefia e assessoramento. Cargos ou funções em comissão só poderão ser criados para chefia e assessoramento. Os concursos públicos serão disciplinados em lei. Lei específica fixará o percentual de cargos comissionados em relação ao número total de servidores municipais do Poder Legislativo e Executivo. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos e entidades da administração pública, ainda que não custeado diretamente por esta, deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, delas não podendo constar símbolos, expressões, nomes ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos e serão suspensas 90 dias antes das eleições, ressalvados as essenciais do interesse público. A não observância do disposto do inciso 2º e 3º implicará na nulidade do ato e punição de autoridade responsável nos termos da lei. As reclamações relativas à prestação de serviços públicos municipais disciplinadas em lei. Os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos políticos, na perda da função pública, na indisponibilidade dos bens e no ressarcimento do erário na forma e graduação prevista na legislação federal, sem prejuízo à ação penal cabível. O município e os prestadores de serviços públicos municipais responderão pelos danos que seus agentes nesta qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Mensalmente, o presidente da Câmara, o secretário municipal de administração e os responsáveis pelos órgãos de administração indireta publicarão o número de funcionários, a remuneração por cargo e função, inclusive dos secretários, prefeito e vereadores, em local público e de fácil acesso a toda a população. Os cargos em comissão não podem ser ocupados por cônjuges ou companheiros e parentes consanguíneos, afins ou por adoção até o 2º grau. Muito interessante esse texto. Fixa aí. Do prefeito, vice-prefeito, secretários ou os titulares de cargos que lhes sejam equiparados no âmbito da administração direta do Poder Executivo, dos vereadores no âmbito do Legislativo Municipal, dos presidentes, diretores gerais ou titulares de cargos equivalentes no âmbito da respectiva autarquia, fundação, instituída ou mantida pelo poder público, empresa de economia pública ou sociedade de economia mista. Pessoal, estamos chegando ao final deste vídeo. A seção 2 dos servidores públicos vamos estar deixando para o próximo vídeo. Quero agradecer a sua participação até aqui. Vai se inscrevendo aí no meu canal, deixando o seu like, ativando o sininho, porque no próximo vídeo nós estaremos dando continuidade à Lei Orgânica Municipal do município de Lages. Vimos neste vídeo sobre a administração pública das disposições gerais. Então, no próximo vídeo estaremos vendo a seção 2 sobre os servidores públicos. E essa parte dos servidores públicos é uma parte que tem caído muito nos últimos concursos públicos municipais. E a maioria das bancas, elas têm aí cobrado coisas muito semelhantes. Então não deixe de acessar o nosso próximo vídeo, que será sobre os servidores públicos municipais de Lages. Fiquem com Deus e aquele abraço.